Bem, a gravação foi iniciada. Hoje é dia 21 de junho de 2022. Declaro aberta a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Bom dia a todos. Nós temos hoje apenas um processo na pauta. Não há pedido de sustentação oral. Na composição da Câmara de hoje, nós temos o Dr. Douglas Kuchiyama, que é o vice-presidente, Maria Alice Formigoni e Rodrigo Musi. Pela representação fiscal, Pedro Abraão. Nós temos, então, como eu disse, um processo. Peço, então, que os senhores juízes se dirijam ao AIN 4, 142.044. Opa, deu uma... DB dos Anjos, Representação Comercial Eireli. O relator é o Dr. Douglas Kuchiyama. Já registrou o voto. Eu peço, então, para que o ilustre relator nos apresente o processo e vá direto ao voto, tendo em vista a ausência de sustentação oral. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Esse caso aqui é um recurso ordinário da decisão que julgou procedente auto de infração lavrado contra a empresa que teria cometido a infração abaixo transcrita. Infrações relativas à documentação fiscal, na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria, ou ainda, quando couber, na prestação de serviço. Recebeu e estocou no período de janeiro a março de 2016 mercadorias feijão, no valor ali indicado, desacompanhadas da documentação fiscal, uma vez que as empresas indicadas no demonstrativo 1, registradas em sua escrituração fiscal digital, registros de entradas, foram acobertados por documentos inábeis, nos termos do artigo 184, inciso 1 do RICMES. O contribuinte apresentou defesa, com várias alegações. A manifestação fiscal, o fiscal atuante pugnou pela manutenção integral do auto, veio decisão que julgou procedente o AIN. O contribuinte, ora recorrente, apresentou recurso ordinário em que reiterou suas alegações e apresentou preliminarmente reconhecimento da decadência, uma vez que o período autuado é janeiro a março de 2016 e o lançamento ocorreu em 30/3/2021. E contextualizou a constatação de inexistência do estabelecimento fornecedor e, quanto ao mérito, prova da efetividade da operação. Quanto às razões do recurso ordinário da representação fiscal, pugnando pelo não provimento. Então, feita a leitura aqui do relatório, passo direto ao voto. Preliminar de decadência. O recorrente alega em sede preliminar decadência do crédito tributário, uma vez que estamos diante do lançamento referente aos meses de janeiro a março de 2016, em que o lançamento foi perfectibilizado no dia 30/3/2021. Neste egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, a súmula 9, que dispõe na questão, nas autuações originadas da escrituração de créditos indevidos do CMS, aplica-se a regra decadencial disposta no artigo 1731 do CTN. Entretanto, a infração cometida pelo recorrente não decorreu da escrituração de créditos indevidos do CMS, mas pelo fato de que recebeu e estocou mercadorias, infração diversa da que foi objeto da súmula acima mencionada. Em última análise, o recorrente clama pela aplicação do disposto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, que diz: o lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o tributo sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente homologa. Aí, se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. No caso em questão, temos que o contribuinte tem razão, uma vez que não agiu com dolo, fraude ou simulação, pelo menos não há prova disso nos autos. Tanto é verdade que constou da decisão recorrida do seguinte trecho: também não cabe ao autuado alegar que não agiu em conluio com o suposto fornecedor. Tal abordagem não foi feita pelo fisco, não tendo o defendente sido acusado de fraude em nenhum momento, sendo autuado por sua própria conduta, qual seja o recebimento de mercadorias consideradas desacompanhadas de documentos fiscal, cuja penalidade correlata não se condiciona à fraude de sua parte.
Nesse sentido, segue a jurisprudência deste TIT em matéria idêntica tratada nos presentes autos. Documentação fiscal, entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria, ou ainda, quando couber, em prestação de serviço, recebimento, transporte, estocagem, notas fiscais e inidoneidade. No mérito, em razão do conjunto probatório carregado nos autos, está plenamente configurada a infração, não logrando o recorrente demonstrar o contrário. Decadência nos termos do artigo 150, parágrafo 4º, para as exigências anteriores ao mês de julho de 2005. Merece destaque o fato de que este precedente foi levado à Câmara Superior em pedido de revisão, cujo emento transcrevo. CMS, decadência, infração relativa à documentação fiscal em recebimento, transporte e estocagem de mercadoria, acompanhada de documentação inidônea. Nossos tribunais superiores não têm jurisprudência firmada a respeito da contagem do prazo decadencial pela regra do artigo 1731 do CTN, quando a acusação se refere a recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação inidônea, considerando-se a inocorrência de dolo, fraude ou simulação, recurso não conhecido. O mencionado precedente transitou em julgado, sendo mantida a aplicação do disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Sendo assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, para declarar a decadência referente ao período de janeiro e fevereiro de 2016 e para o mês de março até o dia 30 deste mês, observando-se que há diversas notas emitidas no dia 31 de março de 2016, conforme se constata da planilha folha 11, em que os valores são os abaixo elencados. E aí o total é R$ 1.405.800. Logo, deve ser mantido o lançamento com relação às notas emitidas no dia 31 de março de 2016, que totaliza R$ 1.405.800. Portanto, deve ser reconhecida a decadência referente ao período de janeiro e fevereiro de 2016 e para o mês de março até o dia 30 deste mês, devendo ser mantido o lançamento com relação às notas emitidas no dia 31 de março. Aí eu fui redundante aqui para ficar claro que vai manter uma boa parte. Aí, com relação à questão ao mérito, na verdade, tem uma questão aqui que não merece conhecimento, constatação de inexistência do estabelecimento fornecedor. Essa matéria não foi objeto de questionamento e serve de defesa, de modo que não merece sequer conhecimento, uma vez que sobre ela não se instaurou contencioso administrativo, inovando a matéria em sede recursal. Entretanto, qualquer alegação desse tipo depende de prova e mais, deveria ser objeto de questionamento, procedimento de nulidade de inscrição, ou mesmo poderia ter sido objeto de diligência, o que não cabe neste momento processual, uma vez que não houve questionamento no momento adequado nos termos do artigo 19 e artigo 33 da Lei 13.457. Então, neste modo, essa alegação não merece sequer conhecimento. Aí, quanto ao mérito do recurso ordinário, eu estou me fundamentando aqui na decisão recorrida, que, em última análise, manteve o auto, não reconhecendo a alegação de boa-fé do contribuinte, faz toda essa análise aí do conjunto fático probatório da inidoneidade ou da questão da boa-fé que o contribuinte alega, e eu acho que não cabe a leitura aqui, uma vez que a discussão é a mesma e aí se baseou nas provas que foram juntadas, né? Prova de pagamento, suposto pagamento, o contribuinte alega que foi buscar mercadoria, enfim, aí de estabelecimento inexistente, então aí fica complicado acolher a questão da boa-fé. Basicamente é assim como voto, presidente. Devolvo a palavra. Cumprimento o doutor Douglas, ilustre relator, pelo voto. Doutor Douglas, então, ele foi na questão de mérito, foi pelo improvimento, baseado nos elementos dos autos, né, prova dos autos, mas reconheceu a decadência pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, em relação a esse tipo de infração, que é de recebimento e estocagem de mercadoria. O processo está em discussão. Senhor presidente, eu fiz um pedido aí de manifestação em sessão, o doutor deferiu, eu já coloquei a minha manifestação, só passo a leitura, então, rapidamente, se puder. Sim, você já quer...
apresenta a sua manifestação, Pedro, e a gente prossegue nos debates aqui depois. Tá bom. Tá registrado. Se quiser ler. Isso, eu já registrei aí, então os senhores podem acompanhar. Então, com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, nosso posicionamento é de que não se operou a citada decadência. E isto porque o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, expressamente fala em, aspas, homologação de atividades de pagamento antecipado efetuado pelo sujeito passivo, fecha aspas. No caso em apreço, como não há pagamento a ser homologado, diante da infração de, aspas, recebimento e estocagem de mercadorias desacompanhadas da documentação fiscal, fecha aspas, forçoso reconhecer que a regra de aplicação da decadência se desloca para o artigo 173, inciso 1 do citado diploma legal, com o que o termo inicial da contagem do prazo decadencial ocorre no início do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetivado, com a consequência de que teria o fisco até a data de 31/12/21 para cumprir seu desiderato, ficando, portanto, demonstrado que não houve a decadência. Assim, somos pelo não provimento do recurso ordinário. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Agradeço o Pedro pela manifestação. Eu a preparei aqui, analisando o voto do Dr. Douglas, e também a manifestação do Pedro. Eu fiz uma preferência e, Dr. Douglas, com todo o respeito, eu estou abrindo divergência em relação à decadência, né? Eu vou aqui ler a minha preferência e, em seguida, a gente prossegue aqui nos debates para não ter que repetir aqui o que eu vou falar, depois ler de novo, tá certo? Então, eu vou ler aqui a minha preferência. Pedir vista em mesa para melhor analisar o mérito do recurso ordinário interposto pelo particular. Adoto o relatório do ministro relator. No direito brasileiro, o tema da decadência é tormentoso e um dos mais controversos, não obstante as exaustivas discussões no Poder Judiciário e nos tribunais do contencioso administrativo tributário. No presente caso, não é diferente, pois a acusação fiscal é de recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil, sendo certo que o nosso relator foi pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, indicando precedente da Câmara Superior sobre o tema. A manifestação da representação fiscal provocou neste julgador muita reflexão, na medida em que a inflação fiscal não é sujeita a homologação pelo fisco, de modo que, obviamente, não há atividade de lançamento pelo contribuinte. Analisando a jurisprudência da Câmara Superior, verifico que há vários precedentes, além deste que o Dr. Douglas indicou, há vários precedentes sentidos pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, para as infrações de recebimento e estocagem de mercadorias, quando ausentes o dolo, a fraude ou a simulação consoante os seguintes julgados: AINS 3.075.172, 3.107.913, 3.042.170 e 3.072.275, traço 5. Então, por essa jurisprudência da Câmara Superior, que vem lá desde 2009, eu fiz uma pesquisa, aplica-se o 150, parágrafo 4º, quando não estão presentes o dolo, fraude e simulação. Quer dizer, era o único requisito que a Câmara Superior exigia para a aplicação, como condição para a aplicação do 1731. No entanto, alterando o vetusto entendimento jurisprudencial, a Câmara Superior vem se manifestando pela aplicação do artigo 173.1 do CTN, nas infrações por recebimento e estocagem de mercadorias, sob o fundamento de que o referido tipo infracional não é procedimento sujeito à homologação pelo fisco, consoante dois julgados que identifiquei no ano de 2020. São eles, AIN 4.041.353 e 4.103.756, ambos da Câmara Superior. Nesse diapasão, data máxima vênia, apenas quanto à decadência, abro divergência para aplicar o artigo 173 no CTN, tendo em vista que se trata de lançamento de ofício, em infração que não é sujeita a lançamento por homologação, na esteira do entendimento do STJ, no recurso especial 973-733 Santa Catarina, submetido ao recurso repetitivo, a sistemática de recurso repetitivo, cuja emenda eu transcrevi aqui. Assim é que, independe do dolo,
fraude ou simulação, a aplicação do artigo 1731 do CTN nas acusações fiscais por recebimento e estocagem de mercadorias desacompanhado de documentação fiscal hábil, máximo por exigir lançamento de ofício pelo fisco e por não ser hipótese de procedimento sujeito a lançamento por homologação pelo fisco, justificando o prazo decadencial mais elástico na referida norma. Quanto ao mérito, acompanha integralmente o ilustre relator por seus próprios fundamentos. Por tais razões, nego o provimento ao apelo do particular. Então, exposto com isso em parte o recurso disciplinar, nego o provimento dos termos fundamentados. No mais, se vencido, acompanha o ilustre relator. Então, na prática, eu estou aqui concordando com a relatoria em relação ao mérito, mas em relação à decadência, ao invés de aplicar o 150, parágrafo 4º, eu estou aplicando o 173.1, não só pela jurisprudência recente da Câmara Superior, que modificou aquele entendimento anterior, mas também porque eu já apresentei votos aqui no passado que, em se tratando de lançamento de ofício, aplica-se o 173.1, né? E, então, inclusive esse voto meu, que eu apliquei o 173.1, em lançamento de ofício, é reiteradamente mencionado na Câmara Superior, né? Então, e também porque não é sujeito, lançamento sujeito a homologação, né? Porque, como bem disse aí a representação fiscal, né, não teria nem como o contribuinte pagar parcialmente para poder aplicar o 150 parágrafo 4º. Então, com todo respeito ao ilustre relator, geralmente eu concordo com os entendimentos do Dr. Douglas. Nós somos muito assim, temos muito... comungamos de muitos entendimentos jurídicos, né? Mas nesse, Dr. Douglas, eu vou discordar, tá bom? Não, tudo bem, eu respeito. Agora, é que assim, na verdade, o meu entendimento é que são dois, acho que dois pontos, né? Que é com relação ao tributo em si. Então, assim, a gente está tratando de CMS, ainda que seja uma infração, e aí eu vou entrar num ponto aqui que pode ser divergente no meu voto, mas também eu vou tratar só porque a questão do debate mesmo. Então, assim, eu parto do pressuposto que é o tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o que a gente está tratando. A questão do pagamento, aí eu acho que se não houvesse pagamento homologado, teria que ter havido lançamento de falta de pagamento, enfim, mas aí pode ser uma outra discussão. Também pode ser, eu também refleti a hora que o Pedro comentou, né, dessa questão da falta de homologação, poderia ser uma questão de falta de prova. O contribuinte talvez teria que ter feito prova de que pagou, sei lá, trazer GIA, trazer as coisas do período, enfim. Aí talvez ficaria mais robustecido o meu voto nesse sentido. E também, assim, como não tem nada na legislação ou aqui no próprio TIT falando que, em tese, seria... não é uma obrigação, teoricamente, recebimento, estocagem, não seria uma obrigação principal, né, que a gente comumente vê, também poderia ser deslocado pelo 173. Eu até concordo em parte com relação a isso. Porque, por exemplo, assim, a gente não tem nenhuma disposição expressa nesse sentido, mas o CARF, por exemplo, ele tem uma súmula falando que quando trata de tributo, na verdade, descumprimento de obrigação acessória, sempre vai deslocar para um 173 e não pelo 150. Né? Então, como não tem expressamente aqui, eu poderia até tentar usar por analogia, mas particularmente como já havia um precedente, o precedente não reformado, enfim, aí eu segui a linha do que já estava, né? Mas são essas questões que eu refleti aí. Sim, eu vou manter meu voto, mais porque tem uma coerência, tem uma questão, tem um precedente não reformado, enfim, mas eu também
me gera dúvida. Quando o Pedro mandou, eu também pensei aqui, mas eu vou manter meu voto, mas, até porque já tem uma divergência do presidente, então eu mantenho meu voto aqui. Com toda a vênia aí, Pedro, Claro, lógico. presidente. Douglas, olha, eu tive vendo aqui, inclusive nesses dois julgados recentes aqui da Câmara Superior, tem voto vista, não foi unânime. Foi por maioria os dois votos, né, os dois julgamentos. E você, olha, eu sinceramente eu ia ligar para você ontem, para falar, olha, eu estou com uma dúvida enorme aqui, né? Para até discutir com você, mas até eu me decidir, o horário ficou avançado ontem, eu não queria ligar para você, te acordar para a gente discutir voto do Tite, né? Você ia me matar. Então por isso que eu até gostaria de ter discutido com você antes de apresentar aqui o voto em julgamento, mas eu refleti bastante, porque eu até acho que o debate na superior ele precisa ser um pouco mais profundo. Eu acho que as decisões da Câmara Superior recente, eu acho que ainda está um pouco superficial ainda do ponto de vista jurídico. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei numa dúvida muito grande, porque existem dois entendimentos jurídicos que são muito plausíveis, né? Tanto o seu entendimento quanto o divergente, que é a aplicação do 731. E a jurisprudência da Câmara Superior vinha sendo muito forte na aplicação do 150, parágrafo 4º. Muito forte. E isso daí veio modificando recentemente isso, né? Então, o que foi uma surpresa para mim, né? Foi uma surpresa. Mas assim, realmente uma questão de interpretação jurídica mesmo, né? Jurídico. Eu acho que não tenho mais certo, mais errado, mas eu achei assim mais coerente com o que eu vinha me manifestando em outros assuntos mais ou menos do gênero, né? E também pela modificação do entendimento da superior. Mas eu posso dizer para você que essa questão ela ainda está pendente, tá? Eu acho que a Câmara Superior precisa se debruçar sobre esse tema que ainda está um pouco indefinido, esse tipo de acusação fiscal, né? Principalmente, como eu disse, pela jurisprudência pacífica que tinha da Câmara Superior antes, e que é antiga, hein? É antiga. Mas assim, eu acho que os dois argumentos jurídicos são muito plausíveis, né? Muito plausíveis. A discussão está em aberto, viu? Eu acho que seja aqui ou seja na Câmara Superior, né? Mas os debates estão ainda em aberto. Doutor Maria Alice, doutor Rodrigo, pode ficar à vontade. Então, vou cumprimentar o doutor Douglas pelo voto dele, doutor Orivaldo também, doutor Pedro pela manifestação, e vou pedir licença para o doutor Douglas para acompanhar doutor Orivaldo, porque eu também acho que nesse caso não existe nada a homologar, um pagamento a homologar. Então, acho que tem que ser pelo 173.1, a contagem do prazo decadencial. Eu gostaria também de parabenizar o doutor Douglas pelo voto, doutor Pedro pela sempre brilhante intervenção. Vou acompanhar o doutor Orivaldo no seu irretocável voto. Só gostaria de colocar a minha visão a respeito do tema. Eu confesso que, com todo respeito à Câmara Superior, ao entendimento do Tite, etc., eu nunca consegui aderir ao entendimento de que para esse tipo de acusação seria aplicável o 150. E como foi bem colocado pelo Pedro, reforçado pelo doutor Orivaldo e agora também pela doutora Maria Alice, nesse caso de recebimento de mercadorias acompanhado por nota fiscal inidônea, não é que nós não temos apenas um pagamento a ser homologado. No meu modo de ver, nós não temos praticamente nada a ser homologado pelo fisco, porque a acusação é recebimento e estocagem de mercadoria com nota inidônea. Essa nota inidônea é sabido por tudo que tem nos autos, em todos os casos análogos ao presente,
essa nota ela é verificada como inidônea no momento posterior pelo fisco. É depois que o fisco vê, através de um procedimento de fiscalização, geralmente no remetente da nota. Então, no momento do recebimento, não há nada que o fisco possa fazer. Não há nem se verificar, quanto mais homologar. Então, com todo respeito aos posicionamentos divergentes, inclusive aquele que foi muito bem colocado pelo Dr. Douglas, eu sinceramente nunca consegui compreender e aderir ao posicionamento então unânime, né, do TIT, reiterado do TIT na Câmara Superior, no sentido de que a esses casos se aplicaria a regra dos 150, apenas então somente analisando-se aquela questão do dolo, que é a parte final do parágrafo 4º, né? Me faz muito mais sentido o entendimento do CARF, trazido agora pelo Dr. Douglas, que já resume, né? Tudo quanto é acusação de obrigação acessória, não tem nada que ser homologado, vai para um 7.3. E nesse caso de recebimento por estocagem de notas consideradas inidôneas, eu gostaria só de chamar a atenção a esse ponto. Na verdade, no momento da infração, o fisco não tem absolutamente nada que se fazer. Não é só homologação do pagamento, não consegue homologar nada, porque aquelas notas elas foram consideradas inidôneas no momento posterior. Então, de fato, não há como aplicar, ao meu ver, a regra do 150. Tem que ser a do 173. Então, acompanho integralmente o voto de vista do senhor presidente, voto de preferência, perdão, do senhor presidente, que, no meu sentir, está irretocável. Muito bem, então, acho que nós discutimos bem aqui, esgotamos bem até a justificativa, né, do prazo, né, do 173.1, né, como bem disse o Rodrigo, né, verificado posteriormente, né, a irregularidade do fornecedor, né, então, enfim. Mas eu acho que a gente discutiu bem o assunto, foi bem debatido. Alguém mais quer alguma outra intervenção? Tudo certo? Não, só para complementar aí, na verdade, a súmula do CARF que fala é com relação à multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, né? E aí desloca para o 73 com base nisso aí mesmo, né? Nesse entendimento. Só para ficar claro aí. Se fosse mais genérico, eu até colocaria aqui, mas ela é específica para contribuição previdenciária, né? Descumprimento de obrigação acessória de contribuição previdenciária, que talvez até por analogia a gente poderia até aplicar aqui. Sim, não estou querendo impor nada, não estou querendo defender a ferro e fogo meu voto, mas tem esse precedente, tem uma súmula no CARF que fala exatamente isso, e recebimento e tal. Eu particularmente acho que resvala ali no dolo, fraude ou simulação, mas também está ali na questão do descumprimento de uma obrigação acessória, ou mesmo uma verificação mais, como que fala? Um cuidado maior do contribuinte nesse sentido, né? Então, por isso, talvez possa até justificar a aplicação do 73, não tenho a pretensão de convencer ninguém, não. Douglas, eu acho, salvo engano, aqui na Câmara, na segunda Câmara, a gente já julgou, não me lembro se na composição anterior, do mandato anterior, mas a gente já julgou aqui decadência 173.1 para obrigação acessória. Se não me engano, já julgamos, já enfrentamos isso aqui na Câmara, na segunda Câmara. Não lembro agora exatamente quando, mas salvo engano, viu? Eu acho que com relação a isso, a Câmara já manifestou nesse sentido. Mas essa infração, realmente, ela é diferente, né? Por isso que causa ainda
divergências aí jurídicas, né? Sim, sim. Muito bem, então eu estou encerrando os debates. Peço que os senhores julgadores confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário parcialmente conhecido. Negado provimento por maioria de votos. Voto vencedor do voto preferência da presidência. Julgamento encerrado. E com o julgamento deste processo, nós encerramos hoje a pauta de hoje. Estou, então, encerrando a sessão. Declaro, então, encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço muito aí a dedicação de todos e parabenizando aí a todos pelas intervenções, pelo voto do Dr. Douglas, representação fiscal também muito proficiente aqui nas suas intervenções, e desejo a todos uma boa semana. Peço então que o Oswaldo encerre aí a gravação, tendo em vista